Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te convidar para a gente pensar sobre saudade. Exatamente, sobre saudade. Mas antes, eu quero te contar uma história. Uma vez que eu viajei para São Paulo, e pegando táxi em Guarulhos, né? Enfim, em geral leva uma hora, né? Quando você vai pelo trânsito e tudo mais. E foi bem interessante, né? Quando eu entrei no táxi, comecei a conversar com o taxista, né? E aí ele perguntando de onde eu era, eu perguntando de onde ele era. A gente ficou conversando por mais de meia hora, né? Enfim, falando sobre a vida, uma série de coisas. E ele disse que ficou surpreso porque eu estava conversando com ele. Eu disse, mas como assim, né? Ele disse, olha, eu já tenho mais de 20 anos de praça, né? Mais de 20 anos aí como profissional taxista, né? Ele, nos últimos anos, a partir do avanço do smartphone, né? Ele coloca que as pessoas, elas chegam, entram no táxi e elas colocam seus fones de ouvido ou simplesmente elas ignoram, enfim, né? Aquela tentativa de diálogo que ele propõe, né? E se focam a responder no WhatsApp, tudo mais, tal, o Instagram, enfim, onde a pessoa esteja interagindo virtualmente, né? E aí a gente foi conversando sobre isso, ele meio surpreso porque a gente estava conversando, enfim, mas foi bem interessante, né? Ele contou vários causos aí que ele escutava, os desabafos aí dos passageiros, desde, enfim, crises conjugais até uma série de coisas. E a gente foi conversando sobre isso. E aí quando, enfim, estava próximo ao desembarque, né, ele colocou uma coisa que eu fiquei pensando, né, e agora, e por coincidência hoje eu lembrei disso, ele falou assim, né, que na época, né, recém-casado dele, né, ele colocava que saía para trabalhar e durante esse dia, né, de trabalho ele chegava até, inclusive, a sentir saudade da esposa dele, né. E aí eu fiquei pensando, ele disse, olha, como... E ele perguntou, né, como sentir saudade hoje se a gente está todo tempo conversando através do WhatsApp, né? Como as pessoas sentem saudade, se elas estão todo tempo interagindo, mandando mensagem, fazendo ligações de vídeo e tudo mais, né? Poxa, que coisa bacana, né? Esse encontro, assim, que me fez refletir sobre isso, né? E aí, eu queria ler até um trecho aqui do dicionário, quando ele fala sobre saudade, né? Peguei aqui minha colinha, tá? Minha colinha digital, que fala assim: saudade é um sentimento nostálgico e melancólico associado à recordação da pessoa ou coisa ausente, distante ou extinta, ou ausência de coisas, prazeres e emoções experimentadas e já passadas, consideradas bens positivos e desejáveis. Olha só como é interessante, um sentimento nostálgico, né, associado à recordação da pessoa que está ausente, né, ou coisa que está ausente, né? E aí é bem interessante, né? Nesses tempos de hoje, nesses tempos modernos, como está a nossa relação com a saudade, né? E enfim, a gente está falando de saudade de pessoas que estão conosco, né? Que não estamos falando de processo de luto, enfim, que aí é uma outra situação, enfim, é um outro processo, né? A saudade pelo luto de alguém que já faleceu, né? Enfim, a saudade de um luto pelo fim de um relacionamento, né? Aí é um outro departamento, né? Nós estamos falando de saudade de pessoas que estão no nosso convívio, que fazem parte da nossa família, de amigos e tudo mais, né? Como fica a nossa relação com a saudade? Será que nos tornaríamos, então, muitas vezes frágeis diante, né, da ausência, né? Como nos relacionamos com a ausência do outro, seja tanto física, né, quanto virtual, né? Como é que você se relaciona com essa ausência, né? Quanto tempo você considera como ausência mínima, né? Ou você já fica angustiado ou angustiada quando você passa já 30 minutos sem falar com a pessoa, enfim, que você se relaciona, ou se você passar um dia todo sem falar, sem contatos físicos, né? Ou mesmo pelo WhatsApp, ou uma hora, duas. Comenta aí, né? Como é que você se relaciona com a saudade nos tempos modernos. E vamos juntos refletir sobre a vida de uma maneira